Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar os nossos estudos no Tinkercad e iremos falar um pouco sobre análise de associação de fontes, tá? Fontes de tensão, no caso, corrente alternada, corrente contínua, conhecida como AC/DC. Muito bem, os objetivos são os seguintes: definição dos elementos a serem usados no circuito, então quais elementos para termos aí as fontes, né, a serem associadas, leitura do nível de tensão da bateria pelo osciloscópio, leitura do nível de tensão do gerador de sinais pelo multímetro. Isso vai ser algo interessante que a gente vai observar. Então, na análise AC/DC, nós temos que, na montagem do projeto, são utilizados alguns elementos, né, sendo eles a bateria de 9 volts, gerador de sinais, né, que utilizamos na aula passada, o osciloscópio e o multímetro, certo? Então aqui nós temos que os componentes, né, a serem utilizados para essa montagem no Tinkercad são esses quatro, tá? São esses quatro elementos. Nós temos aqui o nosso osciloscópio, né, tem aquela subdivisão na vertical para medição de tensão, que está o voltage aqui na vertical, e o time na horizontal, né, se contar o número de quadradinhos, tem um certo tempo por quadrado, assim como na vertical nós temos um certo nível de tensão para cada um dos quadradinhos. Nossa bateria de 9 volts, que já foi utilizada muito naquele projeto inicial com os LEDs, depois o que seria o circuito estável, multímetro e o gerador de sinais, né, o gerador de sinais aqui que a gente consegue parametrizar diversos tipos de onda, pode ser quadrada, senoidal, triangular, mas que a gente vai trabalhar nesse caso com o formato senoidal, porque é o formato da tensão da rede elétrica, por exemplo. E mexemos aqui com a amplitude, ou seja, valor pico a pico, né, porque a amplitude em geral é referência a zero até o valor máximo da senoide. Só que aqui ele não coloca referência a zero nenhuma, então a amplitude nesse caso se torna o valor pico a pico, né, para o gerador no Tinkercad, mas em geral o valor de pico para referencial aqui do eixo do tempo, né? Nós temos aqui o que seria o nível de offset, né? O nível de offset também que pode ser gerado, que é um nível de corrente contínua, que seria o formato dessa tensão aqui. E é isso que a gente vai observar, né? Puxa, posso parametrizar aqui até 5 volts, mas se eu quiser parametrizar, por exemplo, no nosso caso aqui 9 volts, eu faria o quê? Eu pegaria uma bateria. Se eu quisesse parametrizar com 18 volts a mais, outra bateria. Se eu quisesse, por exemplo, 21, né? 21 seria duas baterias mais duas pilhas de 1,5, né? 1,5 volts cada uma. Então é possível associar níveis de corrente contínua com níveis de corrente alternada, nós vamos observar isso hoje. Então, partindo aí para a montagem do circuito, nós temos que, para a medição da tensão de corrente contínua através do osciloscópio, é necessário fazer essa conexão, tá? Uma conexão aqui em X, né? Então nós temos lá no Tinkercad o negativo do osciloscópio mais para a esquerda e o negativo da bateria mais para a direita. Então é negativo com negativo, positivo com positivo, vermelho com vermelho e o preto com preto, tá? Vai formar um xizinho similar a esse. E na sequência nós partimos para a montagem de medição de sinal de voltímetro. Então nós temos o multímetro selecionado aqui para medição de nível de tensão e temos também o nosso gerador de sinais. Só que perceba o seguinte, né? Para medição da tensão via multímetro para um gerador de sinais, nós deveremos colocar esse multímetro na escala CA, que é de corrente alternada. Como não é possível fazer isso no Tinkercad, nós iremos medir nesse multímetro com seleção de tensão, portanto um voltímetro, né, nessa configuração, nós iremos medir a tensão média de um sinal alternado e vocês vão observar algo interessante que já foi dito na teoria presencial. Tá? Muito bem, então partindo aí para a parametrização, né, a fonte geradora do sinal de alimentação ela deve ser parametrizada, então você clica, né, no sinalzinho lá no Tinkercad, clica, vai ficar selecionado e vai aparecer essa tabela.
Daí nessa tabela eu peço para que vocês mudem lá a frequência, tá? Coloquem 200 Hz, ou seja, 200 ciclos por segundo, positivo e negativo, né? E uma amplitude de 5 volts, então a amplitude é aquele valor pico a pico, eu peço 5 volts, deslocamento DC, que é conhecido também como offset, DC é em inglês, né? Mas aqui está CC, que seria em português, né? Pô, é incrível que pareça, esse software está em português. Então, corrente contínua. No multímetro, em geral, aparece DC, que é Direct Current, que é a mesma coisa que corrente contínua. Apenas está em inglês. Assim como o AC, né, que seria Alternate Current, que vem de corrente alternada em português ACA. Agora, pense, se eu tenho uma frequência de 200 Hz, que é proveniente da parametrização do nosso gerador, eu tenho, por consequência, um certo período. E por que eu calculo esse período? Porque eu preciso dele para estabelecer o número de segundos, mili ou nanosegundos por divisão que eu vou ter lá na minha escala do osciloscópio, tá? Na escala do eixo X, né? Que seria horizontal. Então, fazendo o cálculo do período, eu cheguei que o período é 0,005 segundos. Né? Esse sinal é muito rápido, óbvio. 200 ciclos em 1 segundo é muita coisa, né? Então, cada ciclo leva aí 0,005 segundos ou ainda 5 milissegundos. Então, perceba que esse parâmetro aqui é um bom parâmetro para a gente se embasar na hora de colocar lá o time division lá no nosso osciloscópio. Muito bem, então agora fazendo aí a parametrização, né, do nosso osciloscópio, nós teremos o seguinte aqui. No caso de medição, né, não é preciso parametrizar ali o período do osciloscópio, pois no caso de medição de corrente contínua, o que acontece? Qual o ciclo por segundo que eu tenho, ou seja, qual o número de oscilações de positivo e negativo que eu tenho dentro de um segundo? Não tem. Por quê? Porque é uma linha constante. A corrente ela é constante, contínua, sem oscilação, sem variação. Se não tem nenhum tipo de oscilação, não existe frequência. Tá? Então, fonte de corrente contínua não tem frequência. Tá? Se não tem frequência, aqui ficou pré-setado a escala de leitura de tensão, que isso daqui é setado automaticamente, né, na hora de simular o circuito. Ficou presetado ali em 20 volts, em 10 divisões, porque nós temos 10 divisões na vertical, que é onde nós vamos medir tensão. E 20 dividido por 10, nós temos 2 volts por divisão. Então, cada quadradinho aqui vale 2 volts. Beleza? Muito bem, daí a gente observa, puxa, quantos quadradinhos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos inteiros, parece que deu metadinha de mais um aqui. Então eu tenho 4,5 divisões, né? Tomando essa linha aqui, a linha central do osciloscópio, como referência zero, como de fato é. Então o que acontece? Qual o nível de tensão efetiva dessa bateria? 4,5 divisões vezes 2 volts por divisão, que é a minha sensibilidade do osciloscópio. Né? Então 2 vezes 4,5, 9 volts. E 9 volts é o que eu tenho, né, na minha bateria. Então, no osciloscópio não vai ter nada de especial, vai ser apenas uma linha em cima de 4,5 divisões na vertical, pois tendo 2 volts por divisão, eu chego em 9 volts. E é 9 volts constante, de corrente contínua. Por isso não tem nenhuma oscilação. Daí aqui que eu comentei com vocês, ó. É um fato interessante, né? Eu tenho 5 volts parametrizado a 200 Hz. Meu multímetro fala que eu tenho menos 102 milivolts. Daí você fala, pô, não tenho menos 102 mili, né? Está dividido, pegando 102 e dividido por 1000 ainda, né? Eu tenho 5 volts, né? Se eu fosse converter isso daqui em mili, seria 5.000 milivolts. Então, está muito fora na medida. E está um valor negativo. Por quê? Porque essa medição aqui, ela traz para nós um valor incorreto, tendo em vista que ela pega essa amplitude, bota um eixo aqui no centro e fala essa área positiva e essa área negativa. Então ela soma o positivo com o negativo,
Como a área é igual, né, porque o sistema ele é simétrico, então pense assim, se eu tivesse 2,5 para cima e 2,5 para baixo, ele faz 2,5 menos 2,5, que é próximo a zero, só que tem alguma inconsistência de cálculo aqui que está gerando alguns milivolts. Então não teria porquê, nesse caso aqui, surgir esse número. É uma medição errada. Você não pode, no Tinkercad, trabalhar com um multímetro na escala de tensão para medir um sinal alternado de tensão. Ele não consegue medir. Quando você parametriza aqui para V ou A, no caso, né, para medição de tensão corrente, ele não entende que é alternado ou que é contínuo. Ele sempre vai adotar como se fosse corrente contínua. Então ele vai pegar esse sinal e vai tentar fazer um cálculo de corrente contínua aqui. Aqui seria bem simples, né? É só pegar um ponto aqui que é 9, né? Um ponto aqui é 9, aqui é 9, aqui é 9. No caso de um sinal sinoidal, não. Eu pego no início é 0, lá em cima é 5 volts, por exemplo. Aqui embaixo é 0 de novo, menos 5. Então se torna muito complicado, né, de tirar esse tipo de medição no Tinkercad para sinais de corrente alternada, tá certo? Para corrente contínua funciona perfeitamente. Então, se quiser montar um circuitinho de eletricidade básica, fonte de tensão de alimentação sendo bateria, associação de pilhas, enfim, e resistor, para, por exemplo, simular o quanto que seria a corrente do circuito, a queda de tensão, lá para eletricidade básica seria possível, tranquilamente. Agora, para sinais senoidais, tensão alternada, algo que emule uma tomada, por exemplo, já não funciona esse voltímetro do Tinkercad. E por fim, eu peço para que vocês façam essa ligação aqui. Tá? Então, sai lá do positivo do gerador, vem para o negativo da bateria, sai do positivo da bateria, vem para o positivo do osciloscópio, do negativo do osciloscópio, vai lá para o negativo do nosso gerador. Esse tipo de ligação é uma ligação denominada série. Por quê? Eu estou pegando esse potencial e somando com esse outro potencial. Tá? Só que algo importante a destacar aí é que esse gerador de sinal ele tem que estar parametrizado para seno. Senão ele não vai gerar o sinal que a gente gostaria de observar aqui no osciloscópio, né? Que é um sinal que emula a rede elétrica. Então não esqueçam de mudar aqui em função, selecionar seno para que tenhamos aí um formato senoidal, similar a esse daqui. Feito isso, nós teremos que, ao associar em série uma fonte DC, corrente contínua, com uma fonte AC, corrente alternada, surge o chamado offset, que nada mais é do que a soma do nível DC, ou seja, corrente contínua, com o nível AC, que seria o sinal de corrente alternada. Então perceba, ó, nós temos 5 volts nesse formato, e está aparecendo aqui, né? 5 volts exatamente no mesmo formato. Só que nós temos uma linha de 9 volts. Então perceba que esses 5 volts não está no eixo, ele está para cima. Agora nós temos 40 volts aqui na escala, então seria 40 dividido por 10, nós temos 4 volts por quadrado. Então perceba, eu tenho 1 quadrado, 2 quadrados, daria 8 volts. E lá para cima nós temos mais metade, tá? Um pouco, na verdade, bem menos da metade. Metade seria 2, nós temos meio. Então, os 9 volts da corrente contínua se tornam o eixo para esse sinal alternado, tá? Então, ele sai aqui do que seria o eixo 0 e vai lá para um novo eixo que seria referenciado em 9 volts constante, tá? Então, esse sinal de 5 volts de amplitude, ele fica caminhando aqui, em função do tempo, em torno da linha de 9 volts de corrente contínua. Então, se eu associar 9 com 5, eu não posso somar diretamente. Pô, 9 mais 5 dá quanto? Vai dar 14 volts. Não é 14 volts, porque nós temos 9 constante mais 5 de corrente alternada. Então, tem um cálculo específico, tem aquela questão do valor RMS que deve ser associado ao valor de corrente contínua nesse caso. Beleza, turma? Essa daqui é a imagem do osciloscópio que deve aparecer para todos. Então, a aula de hoje é isso. Agradeço aí a atenção de todos mais uma vez. Qualquer dúvida, perguntas que vocês tenham relacionadas à simulação, se houver algum tipo de dificuldade, pode mandar mensagem no chat, mandar áudio que a gente vai trocando figurinha aí. Certo? Agradeço a todos. Bons estudos. Até!